Boa noite a todos, agradeço a presença de todos, peço que curtam, comentem, compartilhem esse vídeo para mais pessoas, compartilhem, assistam também os demais vídeos do nosso canal, estejam conosco nas nossas atividades. Para a gente é muito importante auxiliar na divulgação da doutrina espírita, lembrando que auxiliar na divulgação do conhecimento também é uma caridade e a gente fica bastante grato àqueles que curtirem, comentarem, compartilharem. Vamos então dar início ao nosso Evangelho no Lar. Querido Mestre, agradecemos imensamente pela oportunidade do Evangelho que o Senhor nos concede. Convidamos a estar conosco na realização desse Evangelho os trabalhadores do SESB, a equipe espiritual responsável por essa atividade do Evangelho no Lar, bem como os nossos benfeitores, para nos auxiliar na compreensão da lição, no entendimento, com a inspiração, a intuição, para que consigamos extrair ao máximo e que consigamos utilizar esse conteúdo, esse material, para a nossa própria evolução, dentro da nossa família, nos nossos lares, onde quer que estejamos. Convidamos também aqueles nossos irmãos que, de forma direta ou indireta, estejam atrelados à psicosfera do nosso lar, para conosco também estarem realizando esse Evangelho e utilizá-lo em seu próprio benefício. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 10, o burro de carga. O tempo em que não havia automóveis, na cocheira de famoso palácio real, um burro de carga curtia imensa amargura, em vista das pirrélias e remoques dos companheiros de apartamento. Reparando-lhe o pelo maltratado, as fundas cicatrizes do lombo e a cabeça tristonha e humilde, aproximou-se famoso cavalo árabe que se fizera detentor de muitos prêmios e disse orgulhoso: "Triste sina aqui recebestes. Não invejas minha posição nas corridas? Sou acariciado por mãos de princesas e elogiado pelas palavras do reis?" "Pudera", exclamou um potro de fina origem inglesa. "Como conseguirá um burro entender o brilho das apostas e o gosto da caça?" O infortunado animal recebia os sarcasmos resignadamente. Outro soberbo cavalo, de procedência húngara, entrou no assunto e comentou: "Há 10 anos, quando me ausentei de passagem vizinha, vi este miserável sofrendo rudemente nas mãos de bruto amansador. É tão covarde que não chegava a reagir, nem mesmo com um coice. Não nasceu senão para carga e pancadas. É vergonhoso suportar-lhe a companhia." Nisso, admirável jumento espanhol acercou-se do grupo e acentuou sem piedade: "Lastimo reconhecer neste burro um parente próximo. É animal desonrado, fraco e inútil. Não sabe viver senão sob pesadas disciplinas, ignora o aprumo da dignidade pessoal e desconhece o amor próprio. Aceito os deveres que me competem até justo limite, mas se me constrange a ultrapassar as obrigações, recuso-me à obediência, pinoteio e sou capaz de matar." As observações insinuosas não haviam terminado quando o rei penetrou o recinto em companhia do chefe das cavalariças. "Preciso de um animal, serviço de grande responsabilidade", informou o monarca. "Animal dócil e educado, que mereça absoluta confiança." O empregado perguntou: "Não prefere o árabe, majestade?"
Não, não, falou o soberano. É muito altivo e só serve para corridas e festejos oficiais sem maior importância. Não quero potro inglês, de modo algum. É muito irrequieto e não vai além das extravagâncias da caça. Não deseja o húngaro? Não, não, é bravio, sem qualquer educação. É apenas um pastor de rebanho. O jumento serviria? Insistiu o servidor atencioso. De maneira nenhuma. É manhoso e não merece confiança. Decorrido alguns instantes de silêncio, o soberano indagou. Onde está o meu burro de carga? O chefe cocheiras indicou entre os animais. O próprio rei o puxou carinhosamente para fora, mandou ageá-lo com as armas resplandecentes de sua casa e confiou-lhe o filho, ainda criança, para a longa viagem. Assim também acontece na vida, em todas as ocasiões. Temos sempre grande número de amigos, de conhecidos e companheiros, mas somente nos prestam serviço de utilidade real aqueles que já aprenderam a suportar, servir e sofrer, sem cogitar de si mesmos. Muito significativa é essa lição. O burro de carga mostra que vários animais de utilização real e cada um tinha a sua finalidade, mas que apenas um deles tinha uma finalidade real. Era o mais dócil deles, aquele que tinha mais responsabilidade, mais disciplina, aquele que melhor cumpria o seu papel de servir. Os demais eram ainda caprichosos, eram ainda animais bravios, muito orgulhosos e que estavam mais preocupados em estarem em evidência, se mostrarem, do que propriamente cumprir essa finalidade útil de servir. E nessa comparação, Neio Lúcio aqui nos diz que assim também acontece na vida. Em todas as ocasiões, temos sempre grande número de amigos. Nas nossas vidas, nas nossas fases das vidas, nós vamos adquirindo muitos amigos, vamos formando muitos amigos, e é importante que a gente assim faça. Quanto mais pessoas a gente aprende a conviver, a gente aprende a dialogar, a gente aprende a conviver com pessoas diferentes de nós, mais flexíveis a gente se torna em relação à vida, em relação às pessoas. A gente aprende a lidar com todos os tipos de ser humano sem qualquer tipo de preconceito, discriminação ou forma não muito digna de lidar. E aqui ele mostra que conhecidos, pessoas que a gente conhece, companheiros que estão com a gente por um tempo nos mesmos trabalhos, nas mesmas labutas, companheiros de vida, mas que só aqueles que aprenderam, que são aqueles que prestam serviço de utilidade real, que vai servir mesmo para nós, só aqueles que nos trazem a utilidade real para a nossa vida, logo para a nossa evolução, para o nosso espírito, são aqueles que aprenderam a suportar, servir, sofrer, sem cogitar de si mesma. Ou seja, só aqueles que aprenderam a obediência, a disciplina de si mesma, a abnegação, que aprenderam a ser dóceis e humildes de coração, são os que vão ter os trabalhos mais difíceis,
porque são os trabalhos de maior responsabilidade. São esses os nossos verdadeiros irmãos que são-nos úteis, mas que também nós possamos ser esses irmãos que sejam úteis a outros. E se nós queremos ser mansos e humildes de coração, se nós temos essa noção de servir sem distinção, ser verdadeiros servidores do Cristo, nós temos que ser a semelhança desse burro de carga. Ele não prezava pelas aparências, tanto que era o mais maltratado deles. Ele não se utilizava de títulos, tanto que aqui de todos os cavalos ele era o mais insignificante, mas ele era o único que foi escolhido, ele foi o único que foi escolhido pelo rei para confiar o seu próprio filho, ainda criança, para uma viagem. Ou seja, ele era o único que o rei tinha a plena confiança de que serviria aquele trabalho e que serviria bem, se sairia bem naquele trabalho, porque já tinha a noção da responsabilidade. A gente vai sendo testado nas pequenas coisas. Se a gente consegue ser obediente à vontade de Deus, se a gente consegue ter disciplina de nós mesmos, e aqui, para que nós sejamos dóceis, à semelhança desse burro de carga, que nos momentos em que a gente será adestrado pela vida, nos momentos em que as pessoas às vezes vão dizer pra gente coisas que a gente não gosta, coisas que nos ferem, nos machucam, essas coisas também servem para que a gente consiga se colocar no nosso lugar, saber quem nós realmente somos, nem a mais do que somos e nem a menos do que somos, exatamente quem somos. Essas situações que a semelhança que pode nos adestrar são justamente essas. Às vezes, quando alguém fala para você ou alguém faz algo que te machuca, que te fere, machuca e fere primeiro porque você se permitiu, ainda tem o orgulho, ainda tem a vaidade dentro de você. À medida em que você vai se dominando, que você vai se conhecendo, que você vai precisando de menos aplausos do mundo lá fora, mas se tornando senhor de si mesmo para o mundo aqui dentro, você vai necessitando de menos coisas, menos situações, menos pessoas, vai se tornando mais confiante de si mesma. E isso vai auxiliando-nos a nos adestrar, porque as nossas emoções também necessitam ser adestradas por nós. Para que a gente seja manso e pacífico, a gente tem que adestrar a raiva, tem que adestrar a impulsividade, tem que adestrar dentro de nós as nossas carências, os nossos sensos de vitimização, de culpa, de mágoa, as nossas vaidades, o nosso orgulho, as nossas más inclinações, as nossas más tendências, as nossas viciações. Nós vamos passando pela nossa existência, nos adestrando, nós adestrando o nosso eu interior, o nosso ego, o nosso eu ainda infantil. E à medida que nós vamos nos adestrando, nós vamos então tornando confiantes, porque sabemos que da forma como vamos corresponder, por exemplo, não vamos agir de uma forma impulsiva, porque a gente vai ser senhor das nossas próprias emoções.
não vai agir de uma forma desproporcional. Vamos nos conduzindo para melhor nos comunicarmos, nos relacionarmos às pessoas. Esses outros animais, embora belos, ainda eram bastante orgulhosos, ainda não foram utilizados pelo rei porque eram ainda indisciplinados, traziam ainda muito de as necessidades de serem servidos. E assim também somos nós, que os sofrimentos da vida também são necessários, porque à medida em que as situações acontecem, nós vamos nos tornando mais humildes, mais dóceis, nós vamos sendo amansados pela vida. O sofrimento, lembrando, ele é opcional. Eu sofro porque eu me permito sofrer. A dor é inevitável e a dor vai nos tornando mais fortes, porque vai fazendo com que a gente seja mais flexíveis às situações da vida. Agora, o sofrimento é a não aceitação das dores que acontecem nas nossas vidas. Então, se algo me acontece e eu acho que não sou merecedor, acho que eu não deveria estar passando por tal ou tal situação, por qualquer motivo que seja, isso não me impõe um sofrimento, mas isso poderia ser apenas uma dor. Por exemplo, uma doença física que te debilita em alguns momentos, por um tempo. Ela te causa dor. É inevitável porque você está encarnado e tem um corpo físico e esse corpo vai sofrer as ações da natureza, vai sofrer as ações externas de vírus, bactérias, entre outros elementos que podem imprimir de alguma forma dores a esse corpo. Mas se eu achar que eu não merecia adoecer, eu não merecia estar nessa situação, se eu me revoltar, isso vai me ocasionar um sofrimento. Então, os sofrimentos, como ele aqui coloca, que o burro sofria rudemente nas mãos do bruto amansador, mas ele se comportava de forma dócil. Então ele sabia que estava recebendo dor para ser disciplinado. Este burro de carga que se tornou dócil, mas ele poderia achar que não merecia tal situação, e isso lhe iria colocar uma situação de sofrimento, que é opcional. O sofrimento eu escolho sofrer. E posterior passar por grandes disciplinas, esse burro então é o único que serviu. Então, nós serviremos aos nossos irmãos quando nós já estivermos domados, amansados, disciplinados, obedientes. Quando a gente aprender a suportar as dores, as dificuldades, os acontecimentos da vida, a servir a todos, indistintamente, se é da minha família, se não é da minha família, se na minha concepção merece ou não merece, porque não sou eu que determino, mas sim o Pai. A sofrer as situações da vida, eu colocaria aqui dor, mas também podemos ser amansados pelo sofrimento, isso é uma escolha nossa, mas o sofrimento também nos amansa, porque chega-nos o limite até que a gente então admita a nossa
incapacidade de seguir, sem Deus, sem nos colocarmos mais humildes em relação às situações, e isso também nos servirá, é um método também, e sem cogitar de si mesmos, sem buscar se engrandecer, se envaidecer, sem buscar se colocar em primeiro lugar, mas sim se diminuir o seu ego, a sua personalidade, para poder ser útil em todas as situações da vida. Saber dar uma resposta, saber agir nas situações da vida. E assim seremos verdadeiros amigos, porque seremos úteis àquelas pessoas que estão ao nosso lado. Eu posso ter um monte de amigos, mas são os meus amigos de bar, de festa, de situações que não vão me trazer nada positivo na vida. Então, quando eu mudo a minha forma de agir na vida, às vezes eu me vejo sozinho, e isso às vezes é um empecilho para muitas pessoas, porque estão cheio de amigos, mas quando começa a analisar mesmo intimamente, poucos amigos vão te auxiliar quando você tiver uma situação difícil. Então, que a gente tenha amigos fiéis, mas mais do que ter amigos, que a gente seja sempre amigo de todos, que a gente seja sempre fiel aos nossos amigos, leais, que a gente auxilie. E quando a gente se torna amigos, a gente não precisa conviver com essa pessoa, não precisa ter um relacionamento próximo com essa pessoa. A gente pode ser amigo dos nossos irmãos em qualquer situação, porque amigo é aquele que auxilia, que faz o bem, que ajuda de alguma forma. E isso a gente pode fazer sempre, em qualquer lugar e em qualquer situação. E vamos então finalizar o nosso evangelho com a nossa oração. Um evangelho bastante simples, que nos faz refletir sobre nós mesmos, sobre como, se a gente está sendo esse bull de carga, essa pessoa confiável, disciplinada, se Deus pode nos confiar os seus filhos, ou se a gente está sendo esses outros animais bravios que ainda não são dignos de confiança para os trabalhos do Pai. Que a gente saiba então se analisar e ser sempre dócil e humilde de coração. Querido Mestre, agradecemos a oportunidade desse Evangelho, convidamos a equipe espiritual do SESD para irem até os lares que nos assistem, que nos ouvem nesse instante, para lá realizarem a asepsia desses lares, auxiliar os nossos irmãos com o passe, com a fluidificação da água, e auxiliar também a todos os nossos irmãos que de forma direta ou indireta estejam atrelados à psicosfera desses lares e que necessitam de amparo, de auxílio, de socorro, de esclarecimento, que possam ser conduzidos pela equipe espiritual aos locais que lhes prestarão esse tipo de auxílio. Agradecemos, Pai, pela oportunidade do Evangelho, que assim seja. Boa noite a todos, desejo que tenham uma excelente semana. Aqui seguem os nossos contatos, o nosso endereço e também o QR Code da nossa conta. Aquele
aqueles que querem nos auxiliar de alguma forma na manutenção dos nossos trabalhos, para que eles consigam permanecer e auxiliar também a muito mais pessoas. Grande abraço a todos, tenham uma excelente semana, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá. Ó Mestre do amor, ilumina nossa estrada, é tão longa a caminhada, mas teremos que chegar. Caminhando com Jesus, renovando a esperança, aprendendo a cada dia.